No Ancapistão, teríamos que pagar pedágio nas estradas privadas? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quando falamos sobre uma sociedade livre, sem a existência de um ente coercitivo e violento como o Estado, vários empecilhos são levantados, sempre citando serviços que são supostamente essenciais e supostamente oferecidos apenas por ele. Saúde, educação e segurança figuram constantemente entre os mais citados. Hoje, porém, falaremos sobre o funcionamento das estradas numa sociedade livre, ou no Ancapistão, como preferir. Os argumentos estatistas levantados contra a privatização das estradas são conhecidos. Estradas privadas são uma insanidade, ou o livre trânsito é um direito natural, e ainda, é melhor pagar IPVA do que pagar pedágio para o dono da estrada, entre outros. Não vou entrar no mérito individual de cada questão, nem corrigir afirmações pontuais, como o erro recorrente de acreditar que o IPVA, o aluguel que você paga ao governo estadual para poder utilizar seu automóvel, é uma taxa direcionada à manutenção de estradas. Porém, tais questionamentos despertam sim uma interessante reflexão. Nós pagaríamos pedágio pelo uso das estradas no Ancapistão, ou seja, numa sociedade libertária? E o fato é que não dá para dizer com 100% de certeza como funcionariam as estradas numa sociedade livre. Eu não sou uma planejadora central, não me acho um ser iluminado que tem a capacidade de se reunir com meia dúzia de políticos para decidir como a economia vai se comportar. Então, não tenho a pretensão de prever o futuro das estradas na eventualidade do Estado colapsar. Mas podemos sim teorizar, tecer hipóteses, utilizando para isso a observação de como as coisas são hoje e fazendo uma analogia com outras áreas que já foram integralmente estatais, mas que hoje já possuem certo grau de liberdade e concorrência. Para começo de conversa, vamos olhar para o funcionamento das estradas hoje em dia. Não dá para dizer que a modalidade queijo suíço vencido seja a melhor forma de asfaltamento que temos. Basta notar que nossas estradas são de baixíssima qualidade e levam a uma grande deterioração dos automóveis, além de, todos os anos, provocarem inúmeros acidentes com milhares de mortes. Ah, mas pelo menos eu não preciso pagar para usar as estradas públicas, você pode argumentar. Caro amigo, embora você não perceba, você paga e caro pelo péssimo serviço oferecido pelo Estado. Além dos incalculáveis tributos aos quais você é forçadamente submetido, ainda há a indústria das multas, as taxas do Detran e etc. Não dá para calcular o quanto custa para o brasileiro comum transitar pelas péssimas estradas estatais. Além disso, existe outro ponto que muitas vezes passa despercebido. O quão necessárias são as estradas construídas pelo Estado? É claro que numa economia livre, as estradas, rodovias, vielas, pontes, viadutos, enfim, tudo que facilita a locomoção humana e o transporte de bens seriam construídos conforme a necessidade do mercado. Havendo demanda para tal estrutura, ela seria construída por meio do investimento de recursos de partes interessadas. Não há limite para conceituarmos essas partes interessadas. Podem ser desde os acionistas de uma grande empresa que precisam escoar sua produção para um porto e decidem, portanto, criar uma estrada ligando esses dois pontos, ou até moradores de um bairro que fazem uma vaquinha para pavimentar as vielas que ligam suas casas. Mas numa economia planificada, com controle estatal sobre o zoneamento urbano, cujas rodovias são planejadas pelo Estado, ainda que sejam posteriormente concedidas a alguma empresa privada, não existe tal lógica de mercado. Não há cálculo econômico envolvido na construção de estradas, há apenas cálculo político. Se é véspera de eleição, abrem-se estradas ligando nada ao lugar algum. Se a economia está em crise, criam-se rodovias inúteis para gerar empregos e aquecer a economia. E claro, por último, mas não menos importante, se há necessidade de se financiar campanhas eleitorais, então criam-se estradas para favorecer os empreiteiros amigos do rei. Quase nunca é levada em conta a necessidade econômica de tal estrada. E uma vez que a manutenção das vias em si não gera muitos votos, as estradas são, na maioria das vezes, de baixíssima qualidade. Faz-se um serviço ruim para que a obra possa ser logo inaugurada, e dali a alguns meses a pista já está intransitável. É ou não é uma maravilha de cenário, esse proporcionado pelo Estado? Mas, para análise mais detalhada a respeito do ponto que motivou esse artigo, ou seja, quanto pagaríamos para transitar por estradas libertárias, vamos pensar no mais clássico exemplo brasileiro de desestatização, o setor de telecomunicações. Até quem é mais jovem já conhece a terrível história de quando o setor de telefonia era estatal. Filas intermináveis para obtenção de uma linha telefônica
telefônica, preços exorbitantes e etc. A situação mudou drasticamente quando houve a privatização do setor. Ainda que a telefonia não seja um setor ideal, ou seja, não é plenamente livre, está sujeito a inúmeras regulamentações e restrições de mercado, houve uma significativa melhora na prestação dos serviços. O telefone fixo se espalhou rapidamente pelo país, e a cada esquina encontrávamos um orelhão. Mas as necessidades humanas são ilimitadas, e as empresas logo perceberam isso. Tivemos o advento do telefone celular. A partir desse momento, cada pessoa poderia ter uma linha telefônica em seu bolso, mas as tarifas eram muito caras. Me lembro de uma reportagem que vi na TV, muitos anos atrás, a respeito de como jovens de classe média alta estavam gastando quantias exorbitantes com mensagens de texto, o famoso SMS. Você ainda se lembra disso? Algo na faixa de 200 a 300 reais. Isso na época era uma baita de uma grana. A reportagem mostrou um especialista, sempre tem um especialista na história, dizendo como os jovens deveriam usar melhor o SMS, escrevendo mensagens maiores e etc. Nada de novo na mentalidade socialista de nossa mídia, querendo que o consumidor se adeque ao produto. É claro que as empresas novamente sacaram que aquele era um nicho interessante a ser explorado e começaram a vender pacotes de serviço. Exemplo, por R$20 você ganha 100 SMS grátis e pode fazer 20 minutos de ligações diárias para aparelhos da mesma operadora. As vantagens foram evoluindo. Dali a um tempo, era 10 mil SMS por mês e ligações ilimitadas para aparelhos da mesma operadora. E quanto custam hoje em dia o SMS e as ligações telefônicas em sua operadora? Provavelmente você nem sabe, porque não é isso que você compra. O serviço contratado hoje em dia é outro. As operadoras hoje vendem pacotes de internet, que é o que realmente nos interessa, e oferecem de brinde ligações e SMS limitados. É exatamente isso. Aquilo pelo qual nós, há anos atrás, pagávamos caro, hoje em dia é bônus. É um brinde oferecido pelas empresas. Imagine se o mercado fosse inteiramente aberto. Como a situação não seria muito mais favorável ao consumidor? Imagino que com as estradas não seria diferente. Num primeiro momento, talvez até pudéssemos ter que desembolsar uma grana para transitar por elas, mas a tendência é que os valores fossem cada vez mais reduzidos. E também é muita inocência acreditar que o único negócio a ser explorado por um dono de estrada é o trânsito de veículos sobre sua pista. Com múltiplas estradas concorrendo entre si, a tendência ao longo dos anos é que os serviços fiquem melhores e mais baratos, se adequando às necessidades dos consumidores. No livre mercado, o cliente é o soberano. A dificuldade das pessoas em imaginar como as estradas funcionariam num livre mercado decorre apenas da virtual inexistência de tais estradas no cenário atual em que vivemos. Mas essa realidade não está longe, é um caminho inevitável. Não importa a vontade dos governantes, estamos todos caminhando para uma sociedade livre. E lá, cara amigo, você poderá escolher qual estrada vai frequentar e poderá se dar ao luxo de pagar pedágio, se assim desejar. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Não Aproveitado, revisado por Paulo Almeida e narrado por Morgana. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!